Alô, minha gente, alô, meu povo, minha pova. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, bem-vindos, bem-vindos. Já vou receber. Oriana já chegou, André Tal também. Johnny Depp, quase Johnny Depp. Gente, já vou até chamar, então, Bem-vindos a mais um Papo Divergente. Oh my God, oh my God. Vamos ver aqui. Urian. Então, deixa eu ver se o Davi já chegou também. Peraí. Tá bem aqui. Urian, amor. André, Oi, querido. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindos, Davi. Muito bem-vindos todos ao Papo Divergente. Vocês estão me ouvindo bem? sim. Sim. Davi Sim. tá com uma coisa de internet um pouquinho girando, mas já voltou. O quê? Meu fone. Não tá entrando no seu ouvido? Tá paralisando um pouquinho, Davi. Será que você tá em um Wi-Fi ou 3G, Davi? Tá me escutando? Tô te escutando com um pouco. Tá fora de sync, tá meio filme japonês, mas tô te escutando bem. Tá, desculpa a iluminação, é que eu tô do lado de fora aqui. Eu ia fazer no estúdio lá embaixo, mas não consegui fazer porque tem um problema na iluminação lá. Não, agora já pronto, já syncou. Gente, Tá muito bom. bem-vindos, muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem meu convite. Eu sempre gosto de começar, para a gente ser mais inclusivo, cada um faz uma autodescrição de si mesmo para todos verem, né? E aí são coisas básicas, tipo, eu sou branca, tô de blusa branca, com fundo branco, com um quadro preto e branco atrás. Tô de óculos preto e o cabelo até o ombro, castanho claro, e o fonezinho que não tem fio. E aí já emenda nisso dizendo de onde vem o seu ponto de vista. E aí eu sugiro que cada um se apresente da maneira que acha mais pertinente para o momento. Então, eu sou atriz, cantora, produtora cultural, não me considero nem direita nem de esquerda. Não quero nem Bolsonaro nem Lula, mas sou aberta à opinião de todas as pessoas. Acho que o mais importante é a gente dialogar, e um dos motivos principais dessa live é justo combater a polarização através de um diálogo de pontos de vistas teoricamente divergentes. Vou passar aqui em sentido horário para o Urian. Bom, meu nome é Urian, tenho 31 anos, cara de 18, de acordo com algumas pessoas. Sou branco, tô usando uma blusa branca, um cabelo tupetinho anos 90, com um fone de ouvido sem fio e uma prateleira no fundo, com livros. Já me considerei de direita, mas eu acho que a maturidade me trouxe para um lugar que hoje eu já não me considero mais nada. Eu tenho certos assuntos que eu me considero de esquerda, certos assuntos que sou de direita. Então, depende muito. Eu tento sempre defender o bom senso acima de tudo. E você é autor, você é internacionalista? Pois é, eu esqueço de me vender, né? Eu sou autor desse livro aqui, Populismo e Negacionismo, internacionalista, e é isso. Maravilha. Vou passar agora para o Davi. Fala galera, tudo bem? Eu sou David Miranda, Alexa. Eu vou te corrigir, mas David, normalmente não ok, faço David isso Miranda. porque todo mundo me chama. Eu sou David Michael, pior ainda. Uau. Meu nome é David This is Michael David dos Michael Santos Miranda. Dos Santos Miranda. Eu sou pai do Marcelo, do João, do Jonatas, de mais 25 cachorros. Eu sou
um ativista militante aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Eu sou parlamentar, sou colunista do The Guardian, gosto de animais, luto pelas causas, estou com um background aqui da minha casa com telhado, com meu dread, sou negro, venho da periferia, venho do Jacarezinho e estou aqui para bater esse papo, para conversar sobre as maiores divergências que a gente tem sobre, hoje em dia, a comunicação, né? Que é o jornalismo e como ele tem um papel enorme na sociedade hoje em dia que a gente precisa debater todo o tempo. Maravilha. Você falou já de direita e esquerda, eu dei uma viajada, falou? Eu sou de esquerda, mas eu acredito que eu sou do campo progressista. Eu, assim, tem pautas que em vários lugares do mundo pode ser vista como de direita ou de centro, que eu também dialogo com essas pautas, porque eu acredito na democracia e na soberania acima de tudo. Então, eu sou no campo da esquerda, mas eu sou um progressista. Bacana. E agora, André Tal. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou André Tal, tenho 43 anos, estou aqui numa sala do prédio porque tem 2 meninos lá, o tsunami e o terremoto, que estão indo dormir agora. Se eu tivesse dentro de casa, não ia dar bom para fazer a live, né? Sou de origem judaica, filho de marroquino, com neto de sobrevivente do Holocausto. Sou repórter especial da Record TV, trabalho há 22 anos com jornalismo, fui correspondente durante 8 anos, morei em Tóquio, em Londres, e me considero, assim como eles, também aberto a diferentes causas, independente de ser direita ou esquerda. Eu não gosto de radicalização em nenhum campo, nem político, nem religioso. Eu gosto de diálogo e acho que é por isso que eu aceitei esse convite para participar da live. Muito obrigada, maravilhoso, maravilhoso. Vou jogar então aqui para vocês a primeira pergunta, já que todo mundo se disse, às vezes de direita, às vezes de esquerda, às vezes depende do tópico e tal. Vocês que trabalham, o André com jornalismo na televisão, o Urian escrevendo a respeito, estudando a respeito, o David com marketing e com jornalismo também, e acompanharam essa última década, as últimas décadas, né? Vocês veem a liberdade de imprensa. Tem gente que acha que quem é de extrema direita diz que a esquerda quer cercear a liberdade de imprensa. Quem é de esquerda ferrenhamente diz que a direita quer cercear a liberdade de imprensa. Vocês acham que o cerceamento à liberdade de imprensa é uma coisa de esquerda ou de direita, ou é uma coisa de populismo, é uma coisa... Como é que vocês veem isso? Até levando em consideração o nosso país mesmo. O Urian, claro, por favor, fique à vontade para dar exemplos exteriores de tudo, e o David... Bom, todos vocês são internacionais, gente. Mas, enfim, também do nosso país. Alguém quer Quem vai começar? Eu começo. Quem tá afim? Eu vou começar. Essa é uma pergunta, eu acho que muito interessante, porque, assim, eu acho que o mundo, da forma que a gente está hoje, a liberdade de imprensa, ela é uma forma de acesso à informação da população no geral. E eu acredito que a liberdade de imprensa é um dever da sociedade civil e de um Estado democrático civil. Só que a gente tem dificuldades com legislações de países diferentes. E aí vai sobre a soberania do país com as leis que ela tem. Por exemplo, nosso país ele tem várias leis que protegem a imprensa, mas ao mesmo tempo é um dos países que mais ataca jornalistas, né? A gente teve aí no ano passado 430 ações movidas por jornalistas de agressões, mas dentro dessas 430, um terço foi feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, contra o jornalismo e contra a liberdade de imprensa. Então, assim,
existem diferenças que a gente pode ver em nuances, como, por exemplo, a primeira emenda dos Estados Unidos, que dá liberdade de expressão total à população, que não é a mesma coisa que tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma ferramenta essencial para o diálogo na sociedade e a principal ferramenta que a gente tem para a evolução da sociedade, para poder ver aqueles que estão no poder, a gente conseguir, com o jornalismo, mostrar exatamente o que eles estão fazendo com o poder que a gente legisla para eles, para poderem estar nesse local, para a gente poder ter mais profundidade no que eles estão fazendo. O jornalismo, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta essencial para que isso aconteça. Então, assim, eu acho que a liberdade de imprensa, com as suas diferentes nuances em cada país, ela é essencial. Mas você sentiu diferença, por exemplo, nos últimos anos de governo e no governo de agora? Ou você acha que há um cerceamento dos dois lados mais diferente? Existe. A gente teve governos de esquerda no país que fizeram ataques e colocaram leis duras contra a imprensa no Brasil. A gente tem uma escalada enorme que a gente está vendo aí. Ela não é agora, né? A gente teve governos de esquerda que também tiveram uma escalada de ataque contra jornalistas, né? E tiveram uma gama de jornalismo diferente que a gente hoje em dia acopla isso, que são os bloggers, os sites novos, que a gente chama de jornalismo quando a gente caiu, que a gente não precisa ter mais o bacharelado, como a gente tinha antigamente para ser jornalista. Hoje em dia a gente pode ser simplesmente jornalista por fazer jornalismo. Então, assim, existe uma diferença enorme. O governo Bolsonaro, ele faz ataques direto a jornalistas e diretamente à grande mídia e à pequena mídia também. Explícito, e utiliza, né, também explícito, de várias formas diferentes. Inclusive, ele atacou a nossa família, atacou o jornalismo que o Glenn fez sobre a Vaza Jato, diretamente, com eufemismos e com preconceitos também. Agora, também a gente tem que olhar qual é a escalada da própria esquerda dentro dessa censura que existe hoje em dia, porque, assim, a própria esquerda existe a cultura do cancelamento, e a cultura do cancelamento, ela própria, por si, não deixa ter uma liberdade de imprensa, porque se você é um homem branco e você quer fazer um artigo sobre pessoas trans, você não pode publicar isso porque você vai ser cancelado, porque você não tem um lugar de fala, mesmo que você seja um estudioso na área. Se você é uma mulher branca que quer fazer um estudo sobre mulheres negras na periferia e você aponta alguma coisa que vai de contra ao que a sociedade aceita, você vai ser cancelado. Então, assim, ao mesmo tempo que você utiliza pesquisas, jornalismo... Desculpa, há uma gente. censura dos cidadãos, né? Independente do governo ser de esquerda ou de direita. Aí existe a cultura do cancelamento, que eu acho que é a pior coisa que existe hoje dentro da sociedade evolutiva que a gente está vivendo. Tá. Eu vou passar, eu vi que o Lian está ajeitando documentos, mas antes eu vou passar a bola para o André, porque eu queria aproveitar a bola que o David levantou e perguntar ao André a mesma pergunta, se você que acompanhou e noticiou os diferentes governos, os de esquerda e agora o de direita, se você vê diferença, se você viu cerceamento nos dois, ou, enfim, falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar para te perguntar, uma vez apontado esse lance, como é que você vê isso dos bloggers agora serem vistos como jornalistas, uma vez que você passou pelo bacharelado, como ele falou, e tudo mais, o que você acha de pontos positivos e negativos que deve te bater de alguma maneira também? Bom, eu acho que a liberdade de imprensa no Brasil, eu cobri como correspondente muitas viagens presidenciais da presidente Dilma e do presidente Temer. E tive liberdade em ambos os casos para trabalhar nessa cobertura política. Eu não fiz nenhuma cobertura política do governo Bolsonaro, então não tenho muito como fazer esse comparativo. Eu acho que o Brasil é um país que, assim como no resto do mundo, tem vivido essa questão que o David falou de polarização e cancelamento da própria população, dos próprios ativistas. Então, o clima nas ruas para jornalista é muito hostil, muitas vezes. Está fazendo uma matéria e se você está fazendo uma matéria ou é de uma emissora que não vai de acordo com aquela pessoa, que aquela pessoa não gosta da sua emissora,
se houve xingamentos. Então, isso passa com todos os jornalistas, porque gente de direita, gente de esquerda, se sente no direito de proferir ofensas a pessoas que estão trabalhando no meio da rua. E no Chile também isso aconteceu. A gente via assim nas manifestações de 2019 que eu fui cobrir. Então a gente estava lá fazendo matéria e era la prensa mente, la prensa miente. Aí quando sabiam que era do Brasil, não, do Brasil tudo bem, mas a imprensa chilena mente. Então as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é o jornalismo e começam a atacar os jornalistas que são os profissionais que estão na linha de frente para trazer informação e para trazer conhecimento do que isso acontece no país. Eu acho que o Brasil tem um problema grave em questão de liberdade de imprensa, que é, muitas vezes, você está fazendo uma matéria, então um promotor de um caso se nega da entrevista, um delegado se nega da entrevista, são autoridades públicas que não se dispõem a conversar com a imprensa, e eu acho isso um absurdo, porque elas estão no exercício do dever, assim. E a gente escuta muito, assim, até de escrivã, assim, escrivão. Você sabe que ninguém gosta de falar com a imprensa. Por que não gosta de falar com a imprensa? Qual que é o pecado de falar com a imprensa? Qual o medo que vocês têm de falar com a imprensa? Então isso me incomoda muito, assim. E até, fazendo uma alusão ao futebol, tudo bem, são clubes, são particulares, mas hoje em dia os jornalistas que cobrem o mundo esportivo sequer têm acesso aos jogadores. É tudo pasteurizado, são entregues entrevistas feitas já pré-gravadas pelo próprio clube, assim. Então, acho que, de alguma forma, tudo bem, é uma questão diferente de autoridades públicas, mas o jornalista deveria ter acesso às pessoas para poder conversar, para poder indagar, para poder questionar. Quanto à questão dos blogs, eu acho que são muito importantes. Acho que tem que ter, não me importa se eu fiz a faculdade de jornalismo ou não, eu acho que todo mundo tem direito de se expressar e tem direito de trazer informação, e é a pluralidade que vai garantir que a pessoa tenha direito e possibilidade de se informar por diferentes canais e seja melhor informado. Então, eu estou de acordo, eu acho que se eu sou jornalista e posso ter uma empresa e posso administrar uma empresa, porque alguém que estudou economia ou história não pode fazer jornalismo também. Acho que a profissão está aberta a todos. Muito bacana, André. Vou passar a bola aqui para o Urian com a mesma pergunta, mas levantando agora as duas bolas. A que eu levantei para o André, porque eu li seu livro e eu sei que você fala um pouco disso, de todo mundo tem esse lado bom, que aí todo mundo pode falar, e tem o lado ruim que você fala no livro, acho que você vai levantar, que é de dar os mesmos pesos para quem é entendido e quem chegou agora e quer sentar na janelinha do trem. Mas e eu queria aproveitar também para te perguntar o que foi. Como o André levantou essa bola dos políticos, né, dos congressistas que se recusam a falar com a imprensa, esse lance dos candidatos à presidência da República, o cargo mais importante do país, e que estão se recusando a participar de debate. Vou só fechar a porta aqui, mas a bola está contigo. Tá. Gente, a Alessandra falou que eu estava com os documentos, mas é que eu fico tão... Minha cabeça, quando eu começo a participar de live, dessas coisas, começa a mil, aí eu tenho que começar a anotar tudo, porque senão eu endoido e vou endoidar as pessoas que estão ouvindo. Mas algumas coisas aqui que eu escrevi. Primeiro, até hoje eu não sei se o termo Globo lixo é mais bolsominion ou mais petista, porque até hoje eu não sei para quem que a Globo está trabalhando, se é para a direita ou para a esquerda. Cada um minha opinião, lado oposto, né? Minha opinião, para nenhuma. Mas aí a gente vai para uma característica fundamental de qualquer populista no mundo. E eu não estou só falando de Lula e Bolsonaro, tá? Mas eles gostam. Por que eles criticam e atacam tanto a imprensa? Porque eles querem ter o monopólio da palavra. Eles precisam atacar as instituições, negar informações. E para isso, você tem que tirar o crédito de tudo aquilo que vai te impedir de ser a única fonte crível de notícia. Se você tem uma emissora, em outras palavras, que só te ataca, mas ataca assim porque você dá motivos para ser atacado, você vai atacar de volta
por que o Bolsonaro faz essas lives semanais dele nas quintas-feiras? Porque ele quer que a informação que chega até os brasileiros seja aquela que vem direto dele. Isso é uma coisa que começou lá atrás com o Hugo Chávez na Venezuela, que ele criou um programa de TV chamado Alô Presidente, e ele ficava horas. Ele já chegou até, inclusive, a demitir um ministro ao vivo. Então, assim, é uma Você vê tática. que ele, na verdade, ele fala que ele não gosta da Venezuela, mas... Pois é, tá seguindo a mesma cartilha. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, nada disso é por inteligência do Bolsonaro ou do Lula. São táticas que eles pegam de outros lugares e tentam replicar aqui no Brasil. Só que a imprensa, ela é essencial para a sobrevivência de qualquer democracia. Por quê? Porque nós, como simples cidadãos ou simples eleitores, a gente não tem o conhecimento ou até mesmo a capacidade de ficar em Brasília 24 horas por dia fiscalizando o que está acontecendo. Então, a gente precisa de alguém que faça isso por nós, porque a imprensa, ela é esse quarto pilar da democracia, né? É um pilar invisível. E agora, voltando para a pergunta sobre os candidatos que não querem participar de debate, eu acho que tem dois símbolos maiores de qualquer democracia. O primeiro é a transição pacífica de poder, né? O famoso perdeu as eleições, mas vão passar o bastão adiante. E o segundo é você participar do debate, porque o debate, sem debate não existe democracia. E ainda mais quando a gente leva isso para um debate presidencial. Então, já mostra, a pessoa que não quer participar de um debate já dá um pequeno demonstrativo do tipo de presidente, do tipo de líder que ele vai ser lá na frente, caso ele venha a ser eleito. Não tá falando Alessandra, só pegando esse ponto. Imagina depois que já estiver lá, né? Conta. Alessandra, só pegando esse ponto, eu quero falar com vocês que eu botei um PL esse ano, é o número 1319 de 2022, que estipula que os candidatos à presidência e a governo que tenha mais de 3%, né, na medida ali das eleições, sejam obrigados a participar, isso tirando eles do fundo parlamentar, aquele fundo que todo mundo fala, que é contribuído, e fazendo o partido pagar sobre isso. Sabe qual é a diferença? É porque o Collor não foi, Fernando Henrique acabou com os debates em 1998, o Lula não foi no segundo turno, a Dilma foi a única que foi nos 2 turnos, e aí a gente teve o Bolsonaro não indo também, porque ele teve a facada lá e todas as situações, mas a gente está vendo um cenário agora escalado onde as pessoas não querem debater. Quando a gente está com um país completamente sucateado, né? E a gente precisa debater políticas públicas. E existe uma polarização no conceito de ninguém estar apresentando um projeto concreto para o país, a não ser um certo candidato, que é o Ciro Gomes. Então, assim, eu acho que a gente precisa forçar. Se você quer ir para ser presidente da República, se você quer ser governador, você tem que debater e botar suas políticas públicas ali. Se não fizer isso, perde o fundo partidário, não participa das eleições. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter numa democracia. E as pessoas criticam isso. Olha o absurdo. Eu preciso comentar isso. Conta. O Ciro e a Tebet também está falando dos planos dela, mas esse negócio, você falou do dever de ir a debates, e eu acho que o direito também, porque eu lembro em umas eleições aí passadas, que disseram assim, fulano não pode participar do debate porque não tem tantas porcentagens, ou porque não tem não sei o que lá. Não, a gente quer saber dele. E eu já te passo, Lia. E você vê, essa live foi criada por conta desse sentimento que todos nós temos, que hoje em dia ninguém mais quer debater política. Agora, se nem os candidatos à presidência da República querem debater política, que exemplo é esse para uma nação? Né? De que o assunto é desimportante. Vai, Urian. A gente vive um período em que a democracia está sendo atacada constantemente. Cada questionamento em relação às urnas eletrônicas, eu venci no primeiro turno, tenho provas concretas. Cadê? Até hoje não veio. Então, assim, a democracia também é algo que não se defende sozinha. Ela precisa de pessoas, de mecanismos que façam essa defesa. Então, eu até nem sabia desse projeto, David, mas parabéns, porque assim, esse PL aí é um mecanismo de defesa da democracia.
Sim, Obrigado, querido. E eu entrei acho só que, agora. que a democracia Fala, está em Daniel. risco não só no Brasil, né? Até nos países considerados mais desenvolvidos. A gente viu o que aconteceu nas eleições americanas e isso também se espalha na Europa com polarização, né? Agora a eleição francesa chegou muito perto de ter uma pessoa assumidamente com ideais radicais de direita também, muito perto de conquistar o cargo mais importante do país. Então é preocupante. E eu vejo também a questão da liberdade de imprensa, que é o tema principal aqui, que não é um problema só do Brasil, porque a gente vê o ranking da organização Repórteres Sem Fronteira, em que o Brasil está entre 180 países, no lugar número 110, mas são apenas 53 países onde, segundo a organização, a situação para a imprensa é considerada boa ou muito boa. Todos os outros é preocupante ou ruim ou muito ruim. Então, eu também tive agora recentemente cobrindo a guerra da Ucrânia. E tudo bem, o mundo inteiro está a favor da Ucrânia, mas a gente não tinha liberdade ali para cobrir a guerra. Era uma pressão violentíssima assim das forças de segurança, do exército. Eles acreditavam que todo jornalista podia ser um espião russo. Então a gente sofria muita censura também, não podia sair depois de 10 da noite nas ruas, não podia gravar prédios públicos, porque na visão deles você poderia estar mandando localização para ataques. Eu até entendo a preocupação, porque é uma situação de guerra, mas não era essa liberdade de imprensa toda assim de um país considerado mais ocidental, como se vende, entendeu? Então, eu morei em Londres também e vi toda a pressão que se fez contra o Julian Assange, enquanto ele era cercado na embaixada do Equador. Fui várias vezes ali fazer matérias em frente à embaixada. Então, liberdade de imprensa nos países mais desenvolvidos também vai até a página 2, né? Ela acaba muitas vezes rapidamente. Excelente. Só pegando Conta. Vai. Não, só pegando um gancho. Semana passada, né, eu fiz uma live com a Stella Assange, né? Quem quiser pode ver no meu canal no YouTube, ver na minha rede social no Facebook. A gente conversou sobre isso também. E o Assange é um amigo meu de longa data. Eu visitei ele, inclusive, quando eu era parlamentar, na embaixada, e depois a gente descobriu que eles gravavam tudo lá, espionando todo mundo que estava tendo reuniões, qualquer tipo de reuniões ali. E aí, pegando esse gancho, assim, a Assange fez um grande trabalho, e até hoje ele está há 3 anos preso, numa prisão agora, esperando a extradição, né, para os Estados Unidos, e o processamento dele todinho, e ele não consegue liberdade. E isso mostra muito bem como os governos ocidentais, como você bem colocou, eles não têm essa política de que a liberdade de imprensa tem uma liberdade. Não tem, porque o Assange é um grande exemplo que eles utilizam para poder mostrar assim, se você mostrar as coisas erradas que a gente está fazendo, a gente vai fazer com você o que fizeram com o Assange. Que é exatamente isso. Se mostrar os crimes de guerra que os Estados Unidos está fazendo, você vai pagar o mesmo preço ou ficar numa embaixada durante quase 10 anos e depois ser processado pelo governo norte-americano. Então, assim, é muito complicado, porque você pode falar que o Ocidente tem leis liberais que protegem, mas, na verdade, não protegem. E eles têm, inclusive, desculpa aqui me alongar um pouquinho, eles têm leis, inclusive, que pegam jornalistas. Em 2013, eu fui preso, detido e torturado pela Inglaterra, pelo governo da Inglaterra, torturado, porque quando eles estão falando comigo que eu ia para a prisão, que eu podia parar em Guantánamo, que eles queriam saber onde estava a minha família, quem estava me ajudando ali, era uma tortura psicológica. E eu processei nesse grau o governo da Inglaterra e eu ganhei em parte. E aí a gente fez um marco enorme sobre isso. Então, assim, quando eu fiz o trabalho, para você também ter uma diferença, uma noção, esse trabalho a gente fez com mais de 47 países. Quando a gente fez o trabalho de demonstrar que os Estados Unidos, seus aliados, os 5 olhos, estavam espionando no mundo inteiro, e a gente mostrou que foi o governo brasileiro e todas as coisas mais, eu, com o passaporte brasileiro, fui detido em Heathrow,
lá no aeroporto. Mas a Laura Poitras, a documentarista que trabalhou junto com a gente, que fez o Citizen4, que a gente ganhou o Oscar, ela não foi detida, porque ela tinha um passaporte norte-americano. Isso também demonstra como é que eles tratam os países de forma diferente. E eu estava a trabalho do The Guardian naquela época, eu estava trabalhando com o The Guardian. Então, assim, é muito complexo de você também ver assim, quais os passaportes têm prioridade e quais que não têm. E aí leva ao que o companheiro que estava falando, sobre a mídia ocidental, ela tem mais passagem porque ela tem uma mensagem para poder passar, e as outros tipos de mídia não tem essa mesma passagem, porque talvez vai ter um olhar mais crítico o que está acontecendo ao Ocidente, entendeu? Então, assim, aí eu deixo aqui a crítica sobre o que acontece também nesse sentido na guerra. Então, Muito fazendo um adendo, interessante. se me permite, como o Vai, David André. falou, a questão do passaporte, quando a gente se mudou para Londres em 2013, fim de 2013, e logo em janeiro de 2014, teve a cobertura das Olimpíadas de Sochi na Rússia. E eu estava lá em Sochi e minha esposa tinha visto também para morar no Reino Unido, porque me acompanhava como jornalista. Só que quando ela foi voltar, minha sogra teve lá e foi voltar de uma viagem que fez pelo Eurotrem a Paris, não deixaram ela entrar porque falaram: onde está seu marido? Eu falei: está na Rússia cobrindo as eleições. Desculpa, as Olimpíadas. Então, e ela grávida. E ela não podia voltar para casa. Por quê? Porque o preconceito com o passaporte brasileiro. Então também tem muita coisa que deixa a gente realmente transtornado no mundo ocidental, que não é tão Tão Explicitado. civilizado como se vende, tão né? civilizado como se vende. E até a questão dos refugiados, que eu acompanho muito a crise dos refugiados, porque agora está todo mundo de braços abertos para os ucranianos. Obviamente que é feito isso com... A gente entende que isso é o que se deve fazer, mas eu vi muito preconceito contra refugiados que vêm de guerras do Oriente Médio ou de pobreza da África. Eu tive em Calais fazendo uma reportagem e eu tive nos bosques ali mostrando a dor dos curdos ou dos sírios que ficam em florestas passando frio dias e dias e são tratados como sub-humanos. Então tem essa questão também que, como o De David abrir falou, os braços só para refugiado o branco, né? passaporte muda muito o tratamento que você recebe nesses países. E parabéns pelo trabalho, querido. Obrigado. Porque é difícil olhar isso. Foda. Só tem gente foda aqui hoje, gente. Eu fico sozinha para não interromper. Eu vou trazer, falando então dessa segurança da imprensa, claro, esse caso horroroso que está rolando agora dos assassinatos na Amazônia. Queria saber de vocês o que vocês acham que, além de tudo que vocês já falaram, que possibilita que coisas assim aconteçam e o que pode ser feito, enfim, quero saber. Quem quer começar? Eu posso tentar? Vai. Pode. Deve. Então, eu acredito que assim, o Brasil ele já tem sido queimado, tanto literalmente quanto não, nos últimos anos, e por conta do que tem acontecido na Amazônia, né? Então, eu acho assim, tudo que acontece lá acaba repercutindo muito mais do que em outros lugares. Porém, isso é também um reflexo do que já tem acontecido no Brasil com a imprensa, com os jornalistas que morrem no mundo inteiro, no país inteiro, que são inúmeros que são atacados, mas por se tratar de Amazônia, eu acho que acabou tomando uma dimensão maior e eu acho que as pessoas acabam misturando um pouco as coisas. Eu acho que é aí que vem um pouco a minha opinião de centro, porque ao mesmo tempo em que eu quero que os responsáveis por isso eles sejam encontrados, que sejam punidos, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas eu acredito que essa proporção é um pouquinho enviesada também.
Só quero entrar nesse assunto e falar assim, na verdade, eu discordo com você e eu acho que é normal discordar. Eu É concordo para em isso, a partes live é que a isso. Amazônia, em partes a Amazônia está tendo bastante cobertura porque a gente está tendo um problema de clima que é um problema global. E isso é uma coisa com certeza que a gente tem que prestar atenção. Mas no caso do Dom e do Bruno, é um caso diferente. Primeiro que o Dom é um jornalista europeu, branco, do The Guardian. A gente não vê a mesma mobilização para o povo ribeirinho, para o povo que está morrendo, as tribos indígenas que está acontecendo lá. Então, assim, a gente tem que tirar e saber separar. Essa comoção é certa, devia acontecer em todos os casos, mas acontece por uma coisa que é simples e metodótica, porque a mídia pega o branco europeu e eu tenho total simpatia com a família, com o sofrimento que está acontecendo, mas aí a gente é aquilo que eu comecei falando. A gente tem que fazer uma análise sobre o que a mídia vai construir. E a construção da mídia, ela não dá a mesma coisa para a menina que foi estuprada quando tinha 12 anos, lá no meio da Amazônia, não dá a mesma cobertura de mídia internacional ou nacional, ou imagine local sobre a incisão do que está acontecendo na Amazônia. Obviamente, a Amazônia é um problema global, que todo mundo está falando, mas a diferença do caso que está acontecendo agora e os casos que acontecem diariamente com as tribos ribeirinhas, as tribos indígenas que estão morrendo todos os dias, ativistas indígenas praticamente todos os dias, é uma diferença muito enorme da cobertura da mídia hoje em dia. Sem sombra de dúvida. Só quis fazer esse adendo. Mas você discordou e eu concordo com você. Não, mas eu discordei em parte que eu falei. Mas eu falei discordei não, assim, porque... Não, talvez eu não tenha me explicado bem. Porque, assim, eu entendo todo isso e concordo, e é uma luta minha também em relação a mudanças climáticas. Não sou negacionista do clima, até a Alessandra leu meu livro, eu falo sobre isso. Mas eu acho que o meu ponto está em justamente isso que você falou, que são ataques também que já acontecem no Brasil. Mas aí agora, esse específico, ele ganhou uma proporção tão grande que essa proporção que eu estou tendo dificuldade de entender, sendo que, na verdade, essa tensão... Um homem branco europeu, amigo. Um homem branco europeu, jornalista do The Guardian. Qual é a proporção que tu acha que isso vai ter? Se não for um homem branco europeu, me desculpa, assim, com todo o respeito à família e tudo mais. Mas a proporção é por causa disso. E eu escrevo pro The Guardian, entendeu? Nesse momento assim, que a gente precisa de um homem negro, gay, vir falar isso pra gente, porque é importante que alguém aponte isso. Porque a menina estuprada de 12 anos não teve essa repercussão. Como é que o mundo não parou por causa disso? As crianças Como é que o mundo não parou por causa disso? Os bebês assassinados. As crianças que são dragadas pelas máquinas, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, existe a atenção do que o que a gente volta a falar. De novo, desculpa, Alessandra, te cortei. Mas existe aquela percepção do Ocidente de que sempre vai priorizar a um homem branco europeu. E isso daí é a mídia burguesa natural fazendo a sua mídia. Eles para eles e não o fruto do que realmente está acontecendo. É a agenda 7, quando a gente estuda lá em jornalismo, né? O hábito que é da só cegueira. Eles para eles. O hábito da cegueira. O hábito é a coisa mais difícil de mudar, mas também quando muda, mais difícil de desmudar. Então a gente tem que sentar nessa tecla mesmo. O André está tentando falar algo já faz um tempo. Manda, André. Não, eu concordo com o David e com o Ian que a repercussão, obviamente, é muito maior, é internacional e é capa de todos os portais e está na escalada de todos os telejornais, porque tem um jornalista internacional, estrangeiro. Mas eu quero ressaltar também que, assim, eu mesmo já denunciei muitas vezes os crimes da Amazônia, eu conheço bem a Amazônia, não exatamente essa região, mas eu fiz 2 expedições na Transamazônica, que é uma das áreas de maior conflito de terras, de grilagem e de desmatamento. Então, nós fizemos em 2011 Transamazônia, Estrada Sem Fim, 40 anos, que ganhou até o Prêmio ERSO de Jornalismo, e fizemos agora em 2020, 50 anos. Em 2011, a gente foi até uma reserva extrativista e conversou com um casal de ambientalistas, José Cláudio
e Maria do Espírito Santo. E eles gravaram com a gente falando assim, perguntei, quanto vale a sua cabeça? Ele falou, R$ 5.000. Porque eles iam contra a exploração daquela área que eles tentavam conservar. Alguns meses depois da reportagem, eles foram assassinados. 10 anos depois a gente voltou para mostrar que agora a irmã do José Cláudio é marcada para morrer. Isso acontece em várias cidades dessa região do entorno da Transamazônica e que realmente o mundo fecha os olhos, porque são grileiros, são madeireiros que vão com tudo contra qualquer ambientalista, qualquer ativista que tente se colocar na frente dos objetivos econômicos deles. E nós mesmos, André, não, pode ir. Nós mesmos enfrentamos isso com um fazendeiro que eu tive na fazenda dele e fiz as perguntas que deveriam ser feitas, porque ele tinha várias acusações de mandar matar pessoas, e eu perguntava para ele, o senhor já mandou matar? O senhor já matou alguém? Ele respondia que não, que o irmão dele tinha sido assassinado, mas no outro dia de manhã fomos intimidados na mesa do café da manhã, ele e um capanga se sentaram, roubaram nosso drone desapareceu da... Então, assim, a Amazônia não é para amador mesmo, assim. A Amazônia é bem tenso o que acontece ali. E eu entrevistei muita gente, assim, pescadores ou pequenos proprietários de terra que perdiam suas terras, porque ou você vende sua terra por R$ 5.000 para mim, ou vai na bala. E essa é a realidade que tem nessa imensidão de terra, que é um Brasil que muitas vezes o Brasil daqui de baixo desconhece totalmente o que é o Brasil lá de cima. A gente começou a live... Alessandra, só um pontinho sobre o André. Vai. Desculpa, Vai. Eu tô falando a beça hoje à noite, né? Eu tomei muito café, eu queria estar tomando o vinho que o Urian tá tomando agora. Chega à noite, tá 12 graus, não aguento. Leite de castanha. Meu filho, Rio de Janeiro tá 14 graus. O que você acha que carioca tá sentindo? Por que eu não tô com o edredom na minha cabeça agora? Eu devia estar... Não, mas André, pegando esse ponto, eu acho que é muito interessante que você falou que você foi 10 anos atrás lá, mais ou menos, e voltou agora. E a gente vê a diferença de governos que tem, mas a política sobre a Amazônia continua mesmo incisiva dentro dos povos que continuam ali dentro. Isso é muito interessante para poder ver pela perspectiva do jornalista que foi no território, viu o que aconteceu e continua acontecendo agora. Eu acho que isso é sintomático para a gente entender quais são as políticas públicas que estão sendo feitas para a Amazônia realmente. É de boca para fora ou se não é? A gente sabe que tem um desmonte que vem acontecendo de muitos anos aí, com a FUNAI, com todos os aparelhos de fiscalização, mas que intensificou, obviamente, no governo Bolsonaro, a gente sabe que isso aconteceu, mas como o André colocou e pontuou muito bem, isso já estava acontecendo lá atrás, há mais de 10 anos atrás. Então, assim, a gente tem que... A gente tem que olhar exatamente para o discurso sobre... agora tem um discurso populacionista, falando sobre a gente vai proteger os povos indígenas e tal, marco temporal, que é aquela coisa todinha. Mas a gente tem que entender o que estava sendo feito há 10 anos atrás, nos governos que estavam lá atrás também. Então, é pegar um retrato do geral, fazer um recorte por partes e entender quais são as propostas que foram introduzidas naquele período e que são agora. Por isso que é tão importante a gente saber o que esses governos vão fazer, principalmente no ano de eleição, né, gente? Principalmente para a Amazônia. Desculpa. Eu só queria comentar rapidamente. Vai. Assim, eu acho que a Amazônia é muito delicada porque a gente vê de longe só essa coisa do desmatamento, dos crimes que são feitos contra a floresta em si, contra a população ribeirinha. Mas, assim, se não tiver um projeto de viabilidade econômica, porque o que o cidadão de lá vai fazer? Ele não tem o que fazer, assim, ele acredita que ele só vai ganhar dinheiro com a floresta derrubada. Então, se ele não tiver uma percepção de que ele vai ganhar dinheiro com a floresta em pé, ele vai derrubar. Ele vai derrubar e ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar porque as terras não têm título, as terras não estão em cartório, então dificilmente existe um controle. E ele entra na terra, ele derruba, ele coloca gado. Se daqui 5 anos tirarem ele daquela terra, ele já lucrou o que ele investiu.
E já André, rasgou a mas vou perna. ter que discordar contigo. Eu vou ter que discordar contigo, porque se a gente vê o desmatamento, não é um indivíduo. A gente vê que é o agronegócio, a agropecuária do Eu país. Não é um concordo. indivíduo. Não, eu Que... concordo, mas o Oi? indivíduo faz parte da cadeia. Sim, E ele obviamente, precisa de mas quando você alternativas fala do indivíduo, econômicas. você está falando de uma pessoa que vai fazer uma situação. Mas quando você fala que o agronegócio que está... Porque provavelmente o indivíduo ele pode ser o quê? 3% de 100%. E 97% a gente coloca aí a cadeia maior, que Eu é o agronegócio do Brasil, concordo cara. com você, mas o indivíduo, ele defende o desmatamento também, o indivíduo que está lá, porque ele não tem alternativa econômica. Essa é a visão que eu tive lá. Claro. E o indivíduo, E e eu assim, respeito. conversando com eles. E ele E defende o esse garimpo também, indivíduo porque multiplicado vai votar num governo que diz que é para desmatar, porque ele não sabe que aquilo é contra ele. Não é isso? e nas áreas de garimpo, eles querem entrar também nas áreas indígenas, porque é onde tem mais ouro. O argumento deles é esse, onde tem mais ouro, por que lá está sendo protegido aqui não? O ouro está todo lá. Então, assim, se esses indivíduos não tiverem condições de desenvolvimento econômico, eles vão fazer parte da cadeia onde, claro, quem mais ganha é o grande latifundiário do agronegócio, só que os indivíduos que vivem na região, eles fazem parte da defesa do desmatamento, porque eles não têm outra alternativa. Essa é a visão que eu vejo ouvindo eles lá em duas longas expedições. Claro, claro. E tem que ser respeitada essa visão e fazer uma política pública para isso, obviamente. O Urian tá levantando a mão, você quer falar disso? É isso, Urian? É só uma visão que eu acho que as pessoas elas precisam entender, principalmente o pessoal, na verdade todo mundo, de direita e de esquerda, de que hoje a gente tem lá fora, e eu estou falando isso porque eu me aproximei bastante nos últimos meses de uma pessoa chamada Jorge Pinheiro Machado. Ele é diretor do R20, que é a organização do Arnold Schwarzenegger para meio ambiente, mudanças climáticas, e ele é o diretor aqui no Brasil. Ele me deu uma informação que eu fiquei muito impressionado, que é que hoje existe no mundo 23 trilhões de dólares esperando para ser investidos em projetos verde. Então, assim, só que não tem projeto em lugar nenhum. Então, Tem que assim, sair do papel, né? a gente aqui no Brasil, a gente não é melhor em absolutamente nada, né? Eu sempre falo isso. Por que a gente não é melhor em relação a meio ambiente, a mudanças climáticas? A gente poderia nisso ser protagonistas. Então, vai lá. Pega um governo que cria um projeto para a Amazônia e, assim, hoje, com tecnologia, a gente tá, assim, não tem limite para fazer as coisas. A gente poderia fazer desde, sei lá, vender NFT de preservação de uma área da floresta que poderia ser monitorada em tempo local e trazer esse dinheiro para lá e investir nessa população dessa própria região. Então, assim, você consegue lucrar muito mais protegendo do que derrubando. O dia que o pessoal, principalmente de direita, entender isso, aí eu acho que a gente vai estar no caminho certo e vai estar assumindo o papel que realmente poderia ser de protagonismo do Brasil. Bravo. De vontade política, né? Eu acho Posso? que o David já vai fazer um PEC, um sei lá o quê, já vai... Não, Alessandra, eu tenho que falar, porque eu sempre tenho um comentário em cima de um comentário, sabe? Assim, sou jornalista também, você sabe que eu sempre tenho uma opinião. Você ia falar? Rabínica, é assim mesmo. Ó, a gente tem um acordo, União Europeia e o Mercosul, para poder ser assinado aí, né? Está sendo trabalhado há mais de 15 anos. Eu estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vamos falar disso esse depois, acordo... porque eu trabalhei na delegação da União Europeia enquanto esse acordo estava sendo negociado. Esse ano passado? Eu estava trabalhando lá. Ah, fui eu com os nossos deputados do Verde lá, que barramos lá na União Europeia. Depois a gente troca uma mensagem. Vamos trocar. Porque, assim,
esse acordo quer dizer o quê? Hoje a União Europeia, o que que ela pode exportar para a gente? Ela quer fazer um acordo que ela exporta eletrônicos para a gente e ela vai querer fazer a gente continuar fazendo, sendo uma fazenda aqui no Mercosul para poder exportar insumos para lá. Ou seja, a gente vai criar carne, vai criar insumos aqui e vai enviar para lá. Isso quer dizer que a União Europeia, entrando exatamente no que tu fala aí, ela tem um discurso, eu sou green, né? Vamos salvar o planeta, mas ela quer fazer o quê? Ela quer fazer que o Brasil faça, ela vai fazer a preservação de algumas áreas lá na União Europeia, porque eles já extraíram tudo que eles podiam extrair, né? Que a gente já sabe, na África lá também, e aqui o Brasil ainda a gente tem a área da Amazônia. E eles falam que vão fazer esse investimento, mas na realidade eles não querem fazer esse investimento, porque o acordo da União Europeia com o Mercosul é um acordo absurdo, onde coloca o Brasil sem possibilidade de industrialização, cara. E é horrível que você não pode fazer industrialização tecnológica, porque esse acordo ele tem limitações do que a gente pode fazer de produção tecnológica no Brasil, quando eles vão estar entregando isso pra gente. Então, assim, eu acho que, assim, quando tu fala que tem a dispor, que esses países estão dispondo esses valores, a gente tem que ver quais são as políticas, porque eles falam que vão fazer alguma coisa e, na realidade, a política que eles querem fazer é outra. Então, a gente tem que saber muito bem como é que a gente negocia essa transação, porque, como eu falei contigo, eu conversei com parlamentares europeus e a gente conseguiu barrar no ano passado essa situação e a gente vai continuar barrando aqui. E eu vou conversar com a América Latina todinha, porque a gente não vai continuar virando fazenda. A gente tem que fazer industrialização e ainda preservar o verde, porque a Amazônia, já que é o pulmão de todo mundo, eles têm que contribuir sim para que o mundo inteiro continue sobrevivendo. Então a gente tem que aplicar isso certo, como você estava falando mesmo. Eu concordo com a última parte, mas eu acho que a Alessandra pode fazer uma live outro dia só para falar do acordo, porque em relação ao acordo eu discordo de tudo, mas é outro dia. Olha, Eu chamei uma audiência pública com duas comissões diferentes. Vai ser lá na Câmara. Eu vou te convidar para poder ir lá também. Tá bom, tá bom. Já está o convite. massa, Tá bom. massa. Olha, a gente tem mais de 10 minutos, a live tá apaixonante, vocês são maravilhosos, sólidos, cheios de conteúdo, joviais e lindos e gatos ainda por cima. Estão uma maravilha. Muito obrigada. Mas eu queria aproveitar esse ponto aí que o David levantou e que o Urian está debatendo e o André comentou também, de haverem pontos divergentes com relação a tem que se proteger a Amazônia, é mais profícuo para o Brasil, para o Brasil e para o mundo de outras maneiras. É mais profícuo se proteger a Amazônia do que detonar a Amazônia. E, ao mesmo tempo, as propostas que estão vindo de fora, talvez, para eu não entrar no lado nem de um nem de outro, talvez não sejam exatamente o que eles estão vendendo. E aí a gente vê o atual presidente do Brasil usando essa meia-verdade, né, de dizer nós é para detonar mesmo a Amazônia, que a gente tem um monte, porque eles não estão detonando, porque eles já detonaram tudo que é deles, e eles estão querendo segurar a gente. Então, ele esconde uma parte da verdade, apresenta uma parte que é verdade, fora de contexto, para fazer o que ele quer. E dizer, eu estou contando para vocês fatos, na verdade eu estou contando fatos fora de contexto para deturpar a realidade. E aí, por que eu estou trazendo isso? A gente começou falando da liberdade de imprensa, e é o tema dessa live, e da segurança para a imprensa conseguir ter a sua liberdade para fazer o seu trabalho. Mas eu queria fechar a live falando sobre a responsabilidade de imprensa, uma vez dada a sua liberdade. O Urian cita isso no livro dele também, que é maravilhoso. Pode depois, no final, sempre falo para quem quiser vender peixe aqui. Maravilhoso o livro do Urian. E ele fala disso, a responsabilidade da imprensa, quando ela mostra duas pessoas conversando que discordam, sendo que uma é um cientista e o outro é o padeiro da esquina, falando sobre um assunto científico. Temos que ouvir os dois lados. Sim, mas se você dá o mesmo espaço, o Urian vai falar isso, mas eu queria saber da responsabilidade de imprensa. Lembrei também porque o André falou alguma coisa. Bom, enfim, eu quero saber da responsabilidade de imprensa
com relação ao que... Isso do presidente ter uma live semanal, que vocês citaram agora também. Então, como é que faz para a gente desmenti-lo? Ah, lembrei. Eu ouvi esses dias, alguém me falou que, por exemplo, as pesquisas da eleição de 2022, de todas as eleições, são feitas, falam assim, é a pesquisa do jornal tal, é a pesquisa do banco tal. Aí me disseram, eu não sei se é verdade, tá? Vocês talvez saibam. Me disseram que quem domina os jornais mais importantes hoje são, sei lá, 3 ou 5, sei lá, famílias que são diretamente ligadas a bancos. 5 famílias. 5 famílias ligadas a bancos. Então, que na verdade, o que sai na grande imprensa é aprovado pelos bancos. E que aí, o que me disseram, tá? Eu estou lido aí com jornalistas e estudiosos para me dizerem. É que, por exemplo, por que só sai na pesquisa os polarizados, o Lula e o Bolsonaro? Porque eles são abertamente favoráveis aos interesses dos bancos. E aí, onde é que está a responsabilidade? Porque eu vejo aqui jornalistas se mostrando muito interessados, eu vejo na internet, eu vejo no Twitter, eu vejo os jornalistas, até porque é a sua vocação e seu ofício, estão muito interessados na verdade, em realmente chegar à verdade. Mas eles têm esse espaço, eles têm essa liberdade de imprensa dentro dos seus jornais? Como é que é essa responsabilidade editorial dos jornais, tanto para com a informação para fora, quanto para deixar que os seus jornalistas exerçam o seu ofício nesse mundo? Pergunta longa, não? Vamos falar de responsabilidade de imprensa. Oriana, quer começar? Quem quer começar? Eu posso falar sobre aquilo que você Sim, apontou? é maravilhoso. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu escrevi no meu livro, que é populismo e negacionismo. E eu relacionei os dois temas, que é uma coisa que, por mais absurdo que pareça, ninguém tinha feito antes. Assim, tava na cara de todo mundo e ninguém resolveu juntar os dois e fazer um livro sobre isso. E o que eu percebi? E assim, eu sou liberal, sou progressista também, mas sou liberal. Eu defendo a liberdade por inteiro, tanto na economia quanto na nossa vida privada. Mas eu acho sempre que a liberdade ela tem que vir com responsabilidade. Então, assim, a minha crítica à imprensa, e eu defendo a imprensa, em alguns aspectos. Um deles é, por exemplo, quando ela tenta artificialmente buscar o selo de imparcialidade. Então, você pega lá aquele formato de programa, o grande debate da CNN, que você divide a tela em 2, e você daí coloca uma pessoa a favor de alguma coisa, o outro é obrigado a ser contra. Gente, só que tem assunto que não tem duas opiniões, não tem dois lados da moeda, que é consenso. Então, assim, se eu vou falar assim, hoje vamos debater mudanças climáticas, você vai colocar do lado um cara falando que isso existe, que o ser humano ajuda a acelerar esse fenômeno que já é natural, é um cientista que estudou a vida inteira para falar isso, mas quem que você vai colocar do outro lado? Sendo que 97% dos cientistas acreditam nisso. Você vai colocar um especialista em relações públicas que foi financiado por uma indústria fóssil, e você sempre vai ter também um picareta em cada profissão. Será que vou ser processado, gente? Mas assim, vamos debater pandemia. Você vai colocar aqui alguém, uma Ludmila Rajar, falando, né, tem que cuidar, tratamento precoce não funciona. Do outro, você coloca uma Nise Yamaguchi. Então, assim, eu acho que tem assuntos que a imprensa não deveria dar o espaço para certas pessoas, porque são assuntos científicos. Agora, a ciência, a partir do momento que ela se resolve, é o que tem que passar para o resto da sociedade, porque uma pessoa de casa, leigo, telespectador, que está olhando para aquilo lá e vê duas pessoas com currículos diferentes, com credibilidade diferentes, tendo o mesmo espaço de ar, essa pessoa ela vai ficar confusa. Então, aí você começa a ter algumas teorias da conspiração espalhando, como, por exemplo, que a vacina causa autismo. Uma das coisas que ajudou a espalhar essa mentira de que a vacina causa autismo foi isso. Um debate de um estudo feito por um médico inglês que gerou debate na imprensa e que só foi desmentido 6 anos depois. Só que aí você teve 6 anos de debate de tela dividida.
Minha outra crítica à imprensa, quando os meios não sinalizam tanto a diferença entre notícia e opinião. Eu acho super válido o jornalista dar a opinião dele, mas acho que isso tem que estar muito bem identificado. Eu até gosto quando estou assistindo e aparece escrito assim no canto, ó, opinião. Acho isso essencial, porque as pessoas precisam saber. E é isso. Minhas principais críticas são essas. Maravilhoso. O pessoal fala muito também, né? A imprensa a imprensa tem grande responsabilidade no golpe. Eu fui a favor do impeachment, mas mesmo assim eu tenho interesse de saber isso. A gente fala assim, vocês estão sendo massa de manobra. Aí a gente vê outros movimentos daí de violência acontecendo, pessoas sendo achacadas na rua. E aí, enfim, a gente vê que tem... a gente toma café, almoça e janta violência, né? Porque os jornais são sempre nas horas das refeições e mostram coisas horrorosas. Então, a gente está digerindo isso direto. Banaliza certas imagens. Banaliza as imagens e eu acho que é uma responsabilidade até na saúde e na saúde mental das pessoas. Você vê, eu uma época fiquei muito brava. Agora eles estão mudando e voltando, eu acho, ao que eram. Mas eu lembro que uma época eu dizia assim, gente, Fantástico. Não dá. Porque o programa chamava Fantástico e ele costumava fazer matérias que eram fantásticas. Eram de descobertas incríveis científicas, experiências maravilhosas, aventuras. Era a Glória Maria viajando para um lugar deslumbrante e tal. Sônia Bride. Sônia Bride, o último clipe da Madonna, que é um escândalo. Um espetáculo que estreou no Brasil e que é um acontecimento, uma nova artista, sei lá. E aí, de repente, eu falei, gente, Fantástico virou Fantrágico, só contando desgraça no domingo à noite. E isso que eu sei, Marisa Hort me contou uma vez, que houve uma pesquisa que fizeram, e que o domingo à noite é quando as pessoas mais cometem suicídio, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então a pessoa já está deprimida, ela fala assim, quer saber, é isso mesmo, embarca naquela e vai. Domingo à noite, fazendo aquele negócio de rádio, não pode, porque já está um ápice de suicídio aqui, vocês estão, não pode. Agora voltaram um pouco à luz. Mas, independente do Fantástico, em todos os canais de televisão, de todas as ideologias, eu acho que rola um pouco esse hábito irresponsável da gente tomar café, almoçar e jantar desgraça. E aí termina a desgraça horrorosa, assim, o homem morreu assassinado pela polícia numa câmara de gás improvisada. E agora os gols da semana. Aí você fala assim, não, tu não tá suficiente. Não é assim. Mas fake news, responsabilidade sobre... Enfim, tudo isso... Vou passar a bola para vocês, só precisava desabafar. Claro. André, você é veterano. Você quer terminar ou eu falo antes de você? Não, deixa você terminar. Eu acho que só... Eu discordo um pouquinho da Alessandra, porque essa questão da violência, lógico, é exagerada, mas assim, é real. Não, tem que ter. E se não mostrar quem foi morto asfixiado pela Polícia Federal, aí vai se criticar que não está se dando a devida repercussão ao crime que foi cometido. Desculpa te interromper. Pelo amor de Deus, eu jamais estou dizendo que a gente não deve dar as notícias. Jamais, jamais. Mas eu acho que tem que ter uma noção, tem que ter um diálogo, tem que ter delicadeza. Tem que se pensar sobre isso, porque a realidade é essa. Assim, principalmente nas periferias, né? A realidade existe tudo isso de ruim. Existem outras coisas todas ótimas. Tudo que é absurdo tem que ser mostrado para que seja repreendido, transformado, para que a gente saia desse lugar, para que as pessoas saibam disso e sejam expostas e que a violência não seja uma coisa banalizada. Tudo tem que ser mostrado. Mas há que se ter, eu acredito, tem que fazer parte, eu acho, do raciocínio editorial, saber que do outro lado da tela não está somente um cliente, um assinante que vai assistir porque está hipnotizado e que vai estar interessado porque aquilo afeta a vida dele. Tem que se lembrar que nós somos seres humanos, que nós somos seres emocionais, que nós temos um psicológico
E isso tem que ser entregue de uma maneira que atinge todos esses objetivos essenciais, importantíssimos, inalienáveis, essa consciência, porque a verdade é que a gente além dessa verdade toda, a gente é bombardeado sei lá, É difícil, é difícil, porque tem que ter uma medida, eu entendi mais ou menos o que você quer falar, sobre a medida do que a gente tem que fazer para poder absorver o conteúdo também. Eu entendi a tua preocupação sobre a saúde mental e todos esse problema. Tênue, né? Mas, André, com você. Não, a linha tênue, eu também gosto de matéria bonita, de turismo, de desbravar a África, das tribos, lá no Quênia. Exemplos, né? Que são inúmeros. Eu adoro fazer esse tipo de matéria, mas assim, é uma realidade também a violência, principalmente nas periferias, assim, as pessoas convivem com... Ontem eu fui jantar com um cinegrafista, que foi um cinegrafista em Londres. Ele saiu da periferia aqui, da zona sul de São Paulo, foi a Londres, casou-se com uma britânica jornalista da BBC e voltou, que o filho dele está estudando aqui, ele tem seus 60 e poucos anos, e falou: vim antes da Candice, que é a mulher dele, porque eu queria estar com meu filho e visitar o meu bairro. Ele falou: André, cheguei lá para procurar meus amigos antigos. Esse aí morreu, esse aí foi preso, esse aí não sei o quê. Então, assim, é trágico mesmo, assim, infelizmente. É o país que a gente vive, a maioria de nós, né? Não conheço a realidade de todos nós quatro, mas a gente vive numa bolha que é bem diferente do que a população em geral vive, assim. Mas eu concordo também que tem que ter uma linha tênue, porque as pessoas em casa querem ver outras coisas também, ciência, entretenimento. E soluções. Soluções. Hoje eu tive, vou até me abrir aqui para vocês. Hoje eu tive uma aula de coaching. E ela estava contando para mim, que furada que se meteu. A mente humana. Desculpa. A mente humana. Mas não é coach, assim, é coisa de psico, sei lá o que. É coach mesmo. É coach mesmo. É coach. Não é aquele de coach de internet, não, né? Bagaço sério. Mas ela estava contando que a mente humana, ela naturalmente, ela dá mais atenção ao que é ruim do que ao que é bom. Ela foca mais no problema do que na solução. E que isso, claro, vem da gente lá, pré-história, fugindo dos dinossauros, de coisa assim. Assim como um pé quebrado, depois que já está ajustado, se você continuar com o gesso, ele atrapalha em vez de ajudar, vai da gente. A gente tem que reajustar isso, porque senão a gente vai sendo puxado por esse negócio e a gente está indo para lá, entendeu? Então, junto com os problemas que têm que ser apresentados, se a gente pudesse todo dia ter também se alimentado, sabe, de soluções, assim, aqui há um caminho, você pode ajudar indo por aqui, aqui há um caminho, Só para finalizar, pegando essa sua linha. Só para finalizar, David, então, eu acho que, assim, independente dos temas, soluções são importantes, os temas plasticamente bonitos também são importantes, mas mesmo os temas mais difíceis, eu acho que tem que se fazer com responsabilidade, né? Com classe e com respeito. Assim. Eu costumo dizer que o entrevistado, independente de quem é, se é um presidente, se é um executivo, se é uma faxineira ou se é um criminoso, ele é seu entrevistado, você tem que respeitá-lo sempre da mesma forma, não julgá-lo. Então, eu acredito que assim, os temas mais difíceis, eles têm que ser tratados também com excelência e sem sensacionalismo. Essa é a mensagem que eu tenho. Sim. Perfeito, André. E pegando o que você estava falando, eu acho que a Brené Brown, ela é uma estudiosa sobre... Maravilhosa, né? Ela fala muito sobre isso e ela é uma estudiosa que fala exatamente sobre os sentimentos e como a gente é muito
negativizado hoje, principalmente agora ela está fazendo um estudo maior sobre o impacto das mídias com a gente, como é que a gente está com essa relação. Ela ainda não botou esses novos estudos, mas ela já falou algumas vezes sobre isso. Mas o papel da mídia, eu acho que assim, você estava falando no começo, quando você começou a falar com a gente, sobre a liberdade do jornal, se o jornalista tem uma liberdade nesse sentido e se tem uma responsabilidade. A liberdade do jornalismo, ela é geral e a responsabilidade também é geral, mas assim, vai no ponto sobre a ética. Qual é o ponto principal sobre assim, qual o jornalismo que você quer fazer? O André acabou de falar um exemplo perfeitinho desse. Se você faz uma matéria sobre uma pessoa que foi assassinada, um motoboy no Rio de Janeiro, e você vai lá só cobrir e pegar a mãe chorando da pessoa, sem contar a história, sem fazer nada, isso daí não é jornalismo. Você não está contando a história toda, você só está criando aquilo ali para poder mostrar uma tragédia, porque aí as pessoas vão estar querendo assistir aquela tragédia, como você falou muito bem, né? Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. E aí, trazendo um pouco mais para a agenda política, e lembrando que você falou lá de que se apoiou o que aconteceu no processo do golpe de 2016, eu fui muito contra, mas a responsabilidade da mídia naquela época, por uma agenda econômica alinhada com o mercado e também com as famílias que governam o país, porque a gente tem aí 5 famílias que governam todas as mídias do país, as maiores. E aí, graças à evolução da internet, a gente tem os blogueiros, os sites diferentes, por bem ou por mal, eles funcionam. Eles conseguem propagar, né, mais informação. Mas antigamente a gente só tinha essas 5 famílias para poder ditar o que era tudo que acontecia no Brasil. Mas naquele período, a maioria das pessoas ainda se afirmavam pela grande mídia, como muita gente se afirma pela grande mídia hoje em dia. Porque se você fala assim, se não saiu no G1, ou se não saiu na Folha, ou não saiu no Globo, no Estadão, eu não acredito. Então não é matéria de verdade, não é jornalismo de verdade. As pessoas falam isso. As pessoas, no senso comum, tentam falar isso. A não ser que seja um portal muito conhecido, não é um resultado muito fidedigno, mas como eu diria. No bolsonarismo é o contrário. Eles não acreditam quando sai na grande mídia. Na verdade, não só no bolsonarismo. Isso daí acontece desde 2013. A gente lembra lá, quando começou a jornada de junho de 2013, a jornada de junho de 2013, a Globo foi em cima, o petismo todinho era contra aquela forma que ali estava. Eu, por exemplo, eu fui contra a Globo em 2016, eu escrevi um artigo para o The Guardian falando sobre o que estava acontecendo no golpe aqui no Brasil. Sabe quem nada menos, nada mais que foi lá no meu comentário e escreveu? João Roberto Marinho. Eu tive uma briga em 2016 com o João Roberto Marinho. E aí eu fiz uma tréplica para ele, descrevendo todo o papel da Globo, desde o golpe de 64 até a situação geral em 2016. João Roberto Marinho foi lá me respondendo no artigo que eu fiz sobre as críticas que estava fazendo sobre a mídia aqui no nosso país. Então você tem noção, assim, como era importante a agenda e política naquela época e como influenciou. A Dilma, assim, até hoje eu defendo ela. Ela foi vitimada de um processo que eles quiseram destituir ela do poder. E aqui eu quero abrir um aspas, e é muito importante eu falar isso para vocês. Em 2014, a gente teve o processo que aconteceu de ruptura do Estado, onde ficou Aécio de um lado e Dilma do outro, quando ela venceu a eleição. 2 anos depois, a gente teve o processo de impeachment da Dilma, porque o Estado não estava compactuado. Agora, a gente tem um processo de polarização similar a 2014. A análise que eu faço nesse processo é que o que acontece, independente de quem ganhar esse resultado, se a gente não acabar com essa polarização que está acontecendo agora, a gente provavelmente vai ter uma instabilidade política e econômica pelos próximos 2 ou 4 anos. Ou, se não, um processo de impeachment nos próximos anos de novo. O que não traz mercado internacional, estabilidade para o mercado internacional, estabilidade para o mercado econômico, instabilidade para o mercado de investimento aqui de indústria nacional, completa estabilidade. Quando você olha para o cenário da política nacional e você não consegue olhar para esse aspecto da polarização e como ele pode ser danoso, como foi em 2014,
você não está olhando para a realidade do Brasil e não quer sair da situação que a gente está hoje. Então, assim, aí eu abro esse aspas para a gente poder fazer aqui e prestar atenção como a gente vai votar e como a gente vai debater essa eleição. O quanto é importante a gente sair dessa polarização e transformar as pessoas que estão em ambos os lados em pessoas conscientes no processo democrático, para que a gente, não estou falando para que vote em um candidato ou no outro, mas que elas entendam o processo democrático e a gente recupere a democracia suprema de vez. Assim, então, assim, é um processo que a gente tem que fazer. E aí, eu só para poder finalizar, você Não, quer fazer um adendo sobre não, essa parte? quando você falou, me veio que é uma responsabilidade dos cidadãos, de cada um de nós, seja centro-direita ou esquerda, de ter uma fala com escuta, de estar aberto ao diálogo, exercitar o diálogo, especialmente com o divergente, esse exercício do diálogo, de divergir com civilidade, mas também, de novo, a responsabilidade da imprensa, porque, assim, é claro que uma luta de boxe vende, né? Então, Lula, Bolsonaro, isso vende jornal, então eu vou vender isso. Tá, eu vendo jornal agora e amanhã quebrou o país, eu me ferrei. Porque eu resolvi vender jornal lá atrás. Então, também é Exato. responsabilidade da imprensa, tá assim, olha, isso aqui também é interessante, escuta essa pessoa aqui também, olha o Bolsonaro chegando aqui, você quer sei lá, né? Essa é a responsabilidade que a gente precisa ter com o jornalismo de verdade, o que às vezes não acontece com a grande imprensa, porque a grande imprensa, ela tem a linha editorial, onde elas estão ali, são filhos de bilionários que vão passar e vão ficar bem, são milionários que vão passar e vai ficar bem, só que o país está quebrando há muito tempo, e essa linha editorial era perigosa, bastante perigosa para a população. Então, aqui um apelo aos jornalistas para não fazer o sensacionalismo e eles terem mais consciência também sobre a responsabilidade política que eles têm no papel dentro da sociedade. Porque o que eles publicam tem um efeito enorme. A gente viu isso em 2016 e a gente vai continuar vendo durante a história do Brasil e a história de qualquer lugar no mundo. Assim como o André estava falando da história ali da Ucrânia. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade social do jornalismo. E aí que entra a ética. Porque quem está editando, quem está lá em cima, eles não estão preocupados com a ética, porque eles estão acima da ética, porque eles estão ali em cima, porque eles são a camada, a casca maior da sociedade, que eles são a bourgeois, a burguesia. Então, assim, se eles são a burguesia, por que eles vão se importar? Porque eles vão estar ganhando com um lado ou com o outro, mexendo com a estrutura do país. Então, assim, é só a gente ter consciência da opinião política. E aí, só para finalizar, sobre especialistas e pessoas... já terminamos o horário, né? Não, eu falei blogueiro. Já fomos. Ah, tá. Assim, eu acho que, por exemplo, assim, teve debates na CNN que a gente tinha lá aquele molequezinho lá que tinha opiniões da Terra plana e a gente tinha uma porra de um especialista falando sobre estatística, falando sobre coisas assim sérias. E aí, tipo, qual é o papel que a gente tem dentro de uma grande imprensa de colocar um especialista com merda? Assim, sinceramente, assim, como é que você consegue passar para a população de que esse cara aqui que tem uma opinião baseada na cabeça dele ou na internet, ele está no mesmo patamar de um cara que é especialista, que estudou, que viu, que tem números, que tem dados sobre a situação? Aonde que isso é um debate? Isso daí tem que acabar com a concepção da sociedade. Você quer ter sua opinião? Tu joga nas tuas redes sociais. Você escreve um artigo de opinião, assim como o Uriê falou ali agora. Mas, assim, você não pode, como responsabilidade jornalística, como instituição, você não pode colocar um debate de opinião com um especialista no mesmo patamar. A não ser que essa opinião seja de um especialista também. Aí você pode divergir. Mas aí a gente não consegue ter... E depende do não especialista, consegue ter. né? Porque tem especialista picareta em qualquer profissão. Como você falou verdade. da médica lá. E o Urian, isso está muito claro no livro do Urian, esses exemplos que você deu. Me manda esse livro de presente. Aqui, ó. Tem no Kindle, tem na Amazon, vou fazer propaganda aqui, ó. E esse tipo de coisa, isso de trazer a conversa de botequim para o mainstream, para o lugar central, isso é um cultivo da mediocrização, um cultivo da ignorância e um cultivo da falta de nexo. É isso que planta o caos. Por isso que é tão importante a gente continuar
dialogando, exercitando o diálogo com o divergente, porque aí você falou com um cara aqui, o cara falou uma coisa louca, você embarcou, se você amanhã conversa com outro cara diferente daquele, diferente, tem que divergir, até para evitar demência precoce, porque se a gente fica obsessivo, os neurônios morrem. Então, você conversou amanhã com outra pessoa, você já fez assim, não, pera. Então, enfim, tá. Viagens à parte. E assumir, né? Por exemplo, eu tô aqui, tô entrevistando 3 especialistas, cada um na sua área, e eu assumo, sou leiga, tô aqui de mediadora. Então, a pessoa tem que assumir quem ela é. A coisa mais linda é que tem a pessoa leiga, pessoa que assume a própria ignorância. Porque, assim, eu sou ignorante em muita coisa, e, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Porque você sabe, você toma consciência do tanto que você tem para aprender ainda. Agora, aquele burro tapado acha que sabe de tudo. Isso. Vamos fechar, então. Vou cada um para dar essa última mensagem. Antes, eu quero agradecer imensamente o Liam Fancelli, André Tal, David Michaels, de Santos Miranda. E agradecer, obviamente, os internautas que mandaram vários comentários aqui. Enfim, vou passar a palavra para cada um de vocês para mandar a sua última mensagem. E quem quiser, venda seu peixe tranquilamente. Muito, muito, muito obrigado. Estou honradíssima de ter vocês, um privilégio. A live vai ficar salva. Vai. Minha última mensagem. Muito do que tem acontecido, do que a gente tem visto, das pessoas terem todo tipo de informação, isso acontece porque tem um lado bom e o lado ruim da gente poder diversificar tanto a maneira como a gente consome informação. Então, você tem lá 10 canais de notícias e isso é bom, mas é ruim. Por que é ruim? Porque eles vão competir por atenção. Mas por que é bom? Porque a gente pode diversificar os meios de onde a gente consome informação. Então, a mensagem que eu queria deixar é: diversifiquem. Então, assim, se você lê um jornal de direita, lê um de esquerda. Se você lê um de esquerda, vai ler um de direita. E a mesma coisa com TV, com site, com pessoas que você segue. Porque é esse tipo de tensão psicológica que você vai ter com base nessas notícias, nessas informações, que vai te transformar num ser pensante. E é isso que a gente precisa aprender a pensar. Bravo! David Michael, de Santos Miranda, please. A Siri falando aqui. Olha, primeiro eu quero agradecer você o convite, Alessandra, a você, André, por um magnífico trabalho que você tem feito, jornalismo aí, mundialmente. Querida, não conheço muito do seu trabalho, mas estou vendo que o pessoal está falando que você vai para o Big Brother ano que vem aqui, então vou te acompanhar pelas redes sociais. Vou te acompanhar pelas redes sociais. Não, mas agradecer o espaço, o debate aqui que a gente teve hoje, que foi muito interessante. Eu acho que divergente não teve muito, teve convergência de muitas ideias aqui. Eu acho que isso é muito bom, porque se você pega a população brasileira e se você debate realmente, você vai ver que você tem muito mais em comum do que mais coisa contra. E esse espaço aqui, ele está se propondo a isso, a fazer esse lugar e esse espaço. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que a liberdade de imprensa é essencial para que toda a democracia e soberania nacional seja firmada, concreta, e todos os poderes sejam firmados no lugar principal onde eles estão, e que todos os cidadãos e cidadãs possam ter acesso à informação. Isso, é claro, com ética e responsabilidade. Então, assim, com isso eu dou minha boa noite para todos vocês, e eu acho que é com o nosso... André Tal. Eu acho que, como o David falou, as ideias foram convergentes, porque, assim, apesar da gente não concordar em tudo aqui, e acho que cada um de nós discorda de alguma coisa que todos os outros falaram, a gente se respeitou, né? Então, acho que essa mensagem que eu passo para todo mundo nessa época tão polarizada, não precisa concordar com os outros, até porque se todo mundo pensar igual é muito chato. Mas respeita quem tem um pensamento diferente de você, aprenda a escutar e a falar no momento certo, porque aí todo mundo vai existir pacificamente. Eu espero que esse ano não se repita
cenas que eu lembro que eu ouvi nas últimas eleições. Eu estava longe, mas eu ouvi de amigos brigando, terminando relações de amizade longas, assim, por causa de diferentes pensamentos políticos. Vamos respeitar um ao outro e acho que a imprensa tem esse papel fundamental de trazer um ambiente menos polarizado e mais pacífico para o Brasil e para o mundo. Foi um prazer. Obrigado, Alessandra. Obrigado, David. Obrigado, Urian. Acho que eu sou um privilegiado por poder participar desse debate com vocês. André, pô, eu que agradeço o privilégio, privilegiadíssima de estar com vocês aqui, cada um com tantas coisas lindas para falar que nem não dá tempo de agradecer e de honrar as maravilhas e que vocês já deram, os presentes que vocês já deram à sociedade ao longo da vida e que ainda vão dar muito mais. Eu concordo completamente com o André, e o David tem razão. Esse papo aqui, ele é um espaço, ele chama papo divergente, mas ele é um espaço para mostrar que, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer ser feliz, gente. E aí, quando a gente se abre para escutar o outro, a gente encontra esse lugar. E eu sempre repito, como o André falou, não abram mão dos seus afetos. Não abram mão. Eu sou artista, sou mulher, sou gay assumida. Meu pai e meu irmão votaram no Trump, meus primos votaram no Bolsonaro. Eu não abro mão deles, eles não abrem mão de mim. Eu tenho tias que são superpetistas, eu não abro mão delas, elas não abrem mão de mim. Não abram mão dos seus afetos, viu? E, de fato, gente, isso aqui é um papo de ver gente. Viu? Um beijo enorme e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, como é que termina isso aqui, gente? Peraí. Ai, meu Deus. Falta eu sair.